Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente dos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília, e falando mais uma vez de política. Você sabe que a política faz a sua vida, a sua educação, a escola do seu filho, a sua alimentação, a sua casa, tudo depende exatamente de decisões políticas. E por falar em decisão, a Câmara dos Deputados concluiu a reforma da Previdência. Todos os destaques caíram e fica aquele projeto original que foi aprovado no primeiro turno da Câmara, e o presidente Rodrigo Maia liderou lá com os líderes esta retomada do semestre. O semestre começou no Congresso Nacional. O calendário aqui é um pouco diferente e está, portanto, concluído o processo de votação da reforma da Previdência na Câmara e começa já a partir da semana que vem, amanhã mesmo será encaminhado ao Senado Federal o projeto e agora a situação muda de figura. Nós estamos aqui com o senador Carlos Viana, ele é do PSD de Minas Gerais, um político novo, mas um profissional da área de marketing, de comunicação e, portanto, experiente. Conhece, tem um feeling, sabe exatamente por onde andam as coisas. Senador, falando mais da reforma da Previdência. Pois não. O grande debate, uma vez eu fui num seminário em que o ministro do Planejamento disse: falar sobre a reforma da Previdência e discutir o déficit, se há déficit ou não, é como começar um congresso de física duvidando da lei da gravidade. É mais ou menos isso mesmo? O déficit existe? Essa é uma pergunta muito boa, Denise e Zé Maria. Então, me permito aqui também agradecer à Rede Vida pelo convite, né, de estar aqui podendo... Nós que agradecemos, senhor. A televisão ao vivo sempre é algo muito bom. É bom que a gente esclareça para quem está nos assistindo, e eu tenho estudado a fundo essa questão, o seguinte: onde está o déficit da Previdência? É uma pergunta que as pessoas se fazem. Onde é que está essa dívida? Vamos usar essa expressão. Bem, para que a gente possa explicar, a Previdência ela não é uma só. Elas são 3 previdências dentro de um sistema único. Primeiro, a questão das pensões e aposentadorias, que é o mais conhecido. A assistência social, que é a questão do Bolsa Família, o LOAS, que é para as pessoas com deficiência, idosos que nunca contribuíram. Que muita gente não chama de previdência, é uma ação social. Que é uma assistência social. Deveria ser um fundo separado, mas não é. Necessário, mas não previdência. Não previdência. Deveria, inclusive, ter recursos de outra origem, mas não tem. Mas isso foi na Constituinte, né, que criou-se ali o orçamento da Seguridade Social como um todo, e aí ficou... Ela deveria ter um fundo separado. Mas continua o seu raciocínio. E um terceiro ponto, que são chamados seguro-saúde. A pessoa que se acidenta, né, o trabalhador que contribui, precisa se afastar para uma doença. Então, a Previdência tem esses auxílio 3 pilares. Né, o auxílio-doença. Só que é o seguinte, você tem o CLT, que é o trabalhador com carteira assinada, né, e tem o servidor com o regime próprio de Previdência. O CLT, a média de aposentadoria do aposentado brasileiro é de R$ 1.280. Essa é a média das aposentadorias do sistema privado, porque o teto é inferior a 6 mil. Então, nós temos um grosso hoje, são praticamente 36 milhões de trabalhadores aposentados que recebem disso aqui para baixo. A maioria é salário mínimo. Salário mínimo, e por aí vai. Mas nós temos 1 milhão e aproximadamente 100 mil servidores federais brasileiros, cuja média de aposentadoria no executivo é de 8.700, 8 mil, quase 9 mil. Isso. No judiciário, no legislativo, já vai para 12, 15 mil. E no legislativo vai para 18 mil. Senador, os dados que eu tenho é de que o judiciário é 29 mil. Isso. Então, vai invertendo aqui. 29 mil aposentadoria média no judiciário, média. Agora, você imagine isso para 1 milhão de pessoas. Aqui é que está o déficit da Previdência. Porque esses, apesar de dizerem que vão contribuir, o que eles contribuem não paga. Nós temos aposentadorias de 100 e tantos quando mil. eu fiz o meu concurso era assim, a regra era essa. Então, agora é hora de mudar, porque o déficit está aqui. E é aqui que nós temos que atacar. Outra coisa, a aposentadoria dos políticos. Você contribui por 8 anos, junta com o seu tempo, que não é aquela história de aposentou, ficou político 8 anos, aposenta. Não é verdade. Você trabalha por 8 anos, tem que juntar com a Previdência e para completar 30 anos, 65 de idade. Mas está errado. Não deveria ter essa aposentadoria. Nós temos que acabar com isso. Voltar para o teto. Todo mundo tem que ser pelo teto.
Vai ser feita a reforma, então vão fazer para todas as pessoas. Daqui para frente, a regra é única para todo mundo. Outra questão que se fala muito... Mas o projeto define isso, agora, né? Está definido. Perfeito. Mas nós temos uma pressão muito forte dessas categorias para não deixar isso acontecer. Mas também já tem uma série de exceções ali, né? Que já foram colocadas. Agora é hora da gente começar a colocar o Brasil, sabe, de uma forma mais igual. Você pode se aposentar com um valor maior, mas você vai ter que fazer a sua aposentadoria. Pois é, eu queria até entrar nesse ponto, porque ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer, ele deu uma declaração, dizendo que é possível voltar, vamos ver se a gente consegue voltar à capitalização na tal emenda paralela que vai cuidar dos estados. Ou seja, é aquele sistema em que a pessoa vai e contribui, né, e lá na frente, pelo sistema de capitalização, lá na frente ela vai pegar esse dinheiro a título de aposentadoria. Sim. O senhor concorda com a capitalização? O senhor acha que isso tem que estar na PEC paralela dos estados? É uma possibilidade se nós colocarmos na capitalização uma renda mínima. A capitalização, o principal exemplo que é usado no Brasil é o do Chile, que é um exemplo que não foi bem sucedido na questão de remunerar as pessoas com o mínimo necessário, mas foi muito bem sucedido na questão de incentivar com o dinheiro poupado os fundos de pensão que investem na economia chilena. O país tem, por um lado, um resultado bom na economia, mas o aposentado em si tem uma pensão muito ruim. O ministro Paulo Guedes, que defendeu essa questão da capitalização, defendeu essa mudança, de que se criaria uma renda mínima. A grande vantagem da capitalização é a de que a pessoa teria domínio sobre o dinheiro dela. Na Previdência você não tem. Você depositou nos cofres do governo, se o governo for sério, usar o dinheiro corretamente, a Previdência. Mas se o governo for perdulário, um governo que, até para construir imóvel funcional, como foi no passado, foi usado o dinheiro da Previdência. É uma dívida que não foi paga ao trabalhador. Outra questão, por exemplo, as empresas. Quem são os grandes devedores da Previdência? Aqui a gente tem dois pontos. Primeiro, os bancos. Os bancos são os grandes devedores da Previdência. Cuidado com essa informação. Porque o que acontece é que os bancos, muitas vezes, são taxados pela Receita em determinadas questões e recorrem na Justiça. Aí, quando recorrem à Justiça, o banco mantém em suspenso e a Receita lança como dívida. E, vamos lá, se perde, acabou aquele dinheiro. E a outra são as questões de empresas falidas. Varig, Transbrasil, Coroa Brastel, isso tudo não se recupera mais. Na capitalização, esses fundos poderiam controlar melhor esse tipo de dinheiro e de dívida. Haveria uma fiscalização maior em relação a isso. É uma discussão que tem que ser feita e que pode trazer benefícios dentro desse escopo que eu estou colocando, mas que normalmente não agrada. A Previdência ainda é vista muito como uma questão de social, de Previdência. É um nome. Até o nome é esse, né? Previdência Social. Hoje o Senado Federal votou um projeto na fase de comissão que eu achei muito interessante. É sobre a estabilidade no serviço público. Isso é muito importante porque o servidor público ele acabou ficando aqui no Brasil como um ser aí que vem de outro planeta que a gente não sabe exatamente de onde, que tem algumas características, né? Ele tem estabilidade no emprego, ninguém tem, só funcionário público. Tem aposentadoria integral e paridade, ou seja, o aposentado ganha a mesma coisa do aposentado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas como não tem jeito de todo mundo, alguém tem que financiar. E quem financia é a Previdência dos Trabalhadores da iniciativa privada. E a estabilidade, senador, que foi uma maneira que o Constituinte tentou colocar para não haver perseguição, acabou se transformando num empecilho no serviço público, né? Se fosse apenas carreiras típicas de Estado, por exemplo, policial, tem que ter estabilidade, porque se prender alguém, ele vira político, vai perseguir. O fiscal da Previdência tem que ter, o juiz, o promotor tem que ter. Mas por que uma estabilidade tão geral e restrita assim no serviço público? Olha, eu vou colocar para vocês que sem estabilidade a administração pública vira um grande depósito de favores. Nós não, infelizmente, uma coisa é nós falarmos dos grandes centros... Mas por que não manter o concurso sem estabilidade? Pois é, mas observe, nós teríamos que criar os critérios de avaliação desse servidor, que hoje, quando nós falamos na administração federal, nós estaríamos falando de mais transparência, mais fiscalização. Mas quando nós falarmos, por exemplo, em pequenas prefeituras,
Quando nós falamos em locais onde o prefeito, infelizmente ainda acontece, é um grande cacique político, né, ou um grande coronel político, como é em boa parte do Brasil, inclusive meu estado, lugares em que o prefeito domina e domina para valer, são grupos rivais, né, aquela história de dois lados na política. O servidor público, ele não pode ficar no meio desse fogo cruzado. Então, nós vivemos o seguinte, duas opções. Ou nós mantemos a estabilidade e tentamos criar os critérios para poder melhorar o resultado, ou a gente tira a estabilidade e vamos começar a ter uma enxurrada de processos judiciais de pessoas exoneradas questionando o porquê foram retiradas do trabalho. Em relação Mas à pode reforma... manter o concurso, né? Manter um concurso. O concurso é a maneira de entrar no é a exigência e é o correto. O problema da Também estabilidade, possivelmente, é a gente discutir a produtividade do servidor. E um critério claro, né? O senhor falou em várias ações judiciais. Isso também não pode se repetir na reforma da Previdência agora, com os servidores indo, não, meu sistema era assim, quando eu fiz meu concurso era desse jeito, direito adquirido. É uma boa pergunta. As categorias, por exemplo, aqueles que já têm o direito, nós temos que ter as transições. Né? Uma pessoa, por exemplo, como eu tenho 36 anos de contribuição com o INSS. Poderia me aposentar a qualquer momento pelo INSS. Continuo contribuindo com o INSS. Se virar para mim e falar assim, não, você agora vai ter que contribuir até 65 obrigatoriamente, não, está errado. Né? Quem já tem o direito adquirido, ou pelo menos o direito... pedágio lá de 100% não dá, né? Você tem que ter uma regra de transição, até para o servidor federal também. Né? Porque a gente fala, por exemplo, nessa questão das aposentadorias muito altas, mas juridicamente o servidor tem que ter uma escala, ele tem que ter uma regra de transição para você sair. De 2012 para cá, inclusive, quem entrou para o serviço público já é pelo teto, né? Já é essa mudança. As categorias anteriores é que normalmente estão agora com essa dificuldade em aceitar. Eu tenho aqui já uma série de perguntas aqui no Twitter. Emilson, eu estou com o celular, por isso que você não está vendo o tablet aqui na mesa. Ele estava perguntando como é que você vai interagir se você não está com o tablet. Ele tem uma série de perguntas aqui, ele volta àquela questão de Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Ele diz, o senhor tem navegado nas redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro? Se tem, o senhor não reconhece nele um natural talento de inserção no mundo das relações exteriores, uma vez que ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores? Pois como é o nome? Emilson, né? Emilson. O Emilson. Lá do Rio de Janeiro. Eu gosto, tenho pelo Eduardo Bolsonaro um carinho muito grande e uma admiração, porque, como deputado, ele é muito atuante, é uma liderança interessante. Mas nós precisamos entender, e a minha visão é muito clara, nós temos um país que tem um sistema de diplomacia que está entre os melhores do mundo. Nós formamos diplomatas que são referências no mundo todo. A OMC, nós tivemos um presidente, a própria ONU, nós tivemos os grandes representantes da ONU, foram brasileiros que foram levados a projetos na África de guerra. Então, nós temos toda uma carreira diplomática que nós estaríamos desincentivando de uma maneira, vamos dizer assim, até muito injusta. E fora a imagem do Brasil lá fora, que não ficaria o presidente mandando o próprio filho. Nós temos que pensar muito sobre os gestos que nós fazemos representando um país. Eu, como senador, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não se manifestou sobre tal assunto. Olha, eu sou um senador, eu falo por 22 milhões de mineiros. A minha fala, ela pode agradar ou não agradar, mas então, quando eu falar, eu tenho a minha fala institucional. É um aprendizado que a gente tem que ter na vida pública. Você está falando por aqueles que te elegeram. Eu tive 3,5 milhões de votos. Hoje eu represento 22 milhões de mineiros. Representa o Estado. Então, se um dia eu for presidente da República, eu vou estar falando por 200 milhões de brasileiros. É preciso ter consciência sobre isso. O senhor pensa se candidatar, já que o senhor falou aí em presidente da República? Para quem ganhou o Senado, como eu ganhei, lutando contra ex-presidente, contra uma oligarquia mineira absurda, sem dinheiro, né, praticamente sozinho, rodando 53 mil quilômetros de carro. Né, foi um milagre. Eu, pela fé, digo você, foi um presente que Deus me deu, essa vitória para o Senado. Então, eu quero fazer muito bem aqui, esses 8 anos. Senador, o Eduardo Coledan, ele é de Porto Velho. Obrigado, Eduardo. Ele está perguntando aqui como o senhor explica
falando sobre Previdência, né, a CPI do Senado, que concluiu não existiu déficit na Previdência e sim uma má gestão. E foi real, foi mesmo a CPI estudou e concluiu que a lei da gravidade não existe. Não, a questão é a seguinte, existe o chamado dado contábil. Então, quando você pega na contabilidade, aí você pega, por exemplo, dívidas não cobradas, aí você debita do valor de déficit, porque está numa outra cláusula. Quando você pega, por exemplo, questões judicializadas, retira, porque elas são questões que você não pode contar. Faz de conta que ganhou todas. Não tem déficit mesmo. Não. E tem ainda funcionários da Previdência. Não tem déficit. Se a gente pensar bem... Porque a União tinha que pagar os funcionários e esse dinheiro é retirado da Previdência. O CLT, que é o carteira assinada, só passou a dar déficit a partir de 2015. De 2015 para cá é que ela começou a dar déficit. Por quê? Poucos brasileiros entrando no mercado de trabalho, uma crise econômica muito grande, e os brasileiros envelhecendo. É verdade. Nós estamos numa janela demográfica que está mudando, nós perdemos isso. Invertendo no Brasil. Então, a tendência da Previdência é que a gente vá aumentando esse déficit e se nada for feito. Nada for feito. E com muita clareza, se nós não agirmos hoje, nós vamos ter que fazer como a Grécia fez, cortar 30%, 40% das pensões. A Argentina teve que fazer, porque senão o país entrava num problema grave. É verdade. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo e eu convido você a participar do nosso programa. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 61 98369 5236. Repetindo, 61 98369 5236. Ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí de vez em quando no rodapé da sua telinha, @DeniRothenburg. Nós voltamos em 2 minutos.